Oi pessoal, tudo bom? Meu nome é Natália Nicole, eu tava aqui refletindo, né, sobre o dia. Na verdade, eu tava refletindo sobre o amor de Deus, né? E eu tava falando assim, meu Deus, como é que a gente... Uma mãe, né, os pais, a gente se preocupa tanto com os filhos, a gente fica preocupado, sei lá, se a gente tá fazendo as coisas certas, se a gente tá, sei lá, indo pelo caminho certo, né? Eu acho que isso aí é uma coisa que muitos pais, né, às vezes se perguntam, não se pergunta direto, né, mas uma hora ou outra a gente acaba se perguntando se a gente tá indo pela... e a gente sempre fica querendo se ajustar, querendo fazer as coisas, porque a educação é assim, né, muda muito. Mas eu fiquei pensando assim, que amor é esse de Deus, né? Porque assim, por exemplo, a gente fica... O que são os estudos? A gente ia querer preparar o filho para a vida, sei lá, para no futuro entrar numa universidade, ter um trabalho legal, ter um salário digno, né, para manter essa família. Mas eu fico pensando assim, que Deus se entregou, né? Jesus se entregou na cruz por mim, sem nem ao menos saber. Na verdade ele já sabia, né? Mas eu nem existia ainda, né? Há muitos e muitos e muitos anos atrás. Já pensou nos detalhes da vida de todas as pessoas? Porque a história de Jesus é tão extraordinária que ela se ajusta para qualquer um. Para todos que aqueles que creem, né? Parar para pensar assim, eu preciso disso. Deus, não tem jeito. Aí você vai lá na palavra de Deus e fala assim, nossa, se ajustou. Não é um ajuste, né? Não é uma adaptação, é um encaixe perfeito. E eu falo assim, para Deus não tem limite, né? Para Deus, o amor de Deus é um amor extraordinário, um amor absoluto, um amor que é incontestável, um amor que, quando encontra a morada, é extraordinário, né? Então, queria deixar essa reflexão para vocês e falar para vocês e para mim mesmo, né? Porque essas reflexões elas surgem de uma leitura, de um pensamento, de uma situação. E eu sei que Deus fala comigo primeiramente. E eu penso assim que em todos os momentos, né, que nós, pais, esposas, assim, a gente se encontra assim em um momento de aflição, num momento assim, sabe, de como se fosse um beco sem saída, talvez, para muitas pessoas, ou sei lá, situação realmente muito difícil. Eu sempre penso, sempre vai se ajustar a palavra da cruz, né? Porque Jesus falou assim que Jesus lançou fora, levou sobre a cruz todo medo, toda dor, todo pecado. Então, o que foge disso, né? Às vezes nesse mundo a gente vive assim, sabe? Hoje todo mundo fala de questão de ansiedade, de depressão. E hoje até entendo que a gente estava falando sobre redes sociais, né? Que eu falo assim mesmo, a vida das pessoas são tão... elas mudam tanto, né? Uma hora a gente tá em um lugar, outra hora tá em outro, mas o intervalo desses lugares, as pessoas não filmam, as pessoas aí aparece numa fração de segundo, você tá em um lugar, você tá com outra roupa, você tá com isso, você tá com aquilo, você tá com aquilo. E isso gera realmente em muitas pessoas uma certa aflição, né? Como se fosse que a vida do outro é em constante mudança e a sua não é. Mas até essas aflições, né? Quando nós lançamos nas mãos de Jesus, né? Nos braços do Pai, eu creio que ele nos leva em um momento de paz. Ele nos mostra a nossa grande necessidade de pouquíssimas coisas. Quando ele fala sobre a criação, né? E ele fala sobre a questão das coisas perfeitas, né? Que nada foi feito de uma forma desajustada. E tudo foi feito como sua obra principal.
Então, não existe ninguém que foi um erro, que foi um acerto. Não existe ninguém que, essa tem sorte, essa não tem. Talvez umas pessoas são mais, com certeza, privilegiadas, né? Mas nenhuma sequer, por muito mais que tenha beleza, dinheiro, nenhuma sequer, por mais que tenha mais conhecimento do que da palavra, da ciência, nenhuma sequer é mais amada do que a outra, é mais desejada do que a outra, né? Nenhuma ovelha é mais importante do que a outra. São muita coisa, são criações, criações do homem, sabe? Que deseja, por mais que queira organizar as coisas de Deus, mas às vezes acaba corrompendo, né? Então, a grande reflexão que eu tenho para te dar sobre hoje, né? Sobre o dia de hoje, com certeza, é do amor de Deus, que o amor de Deus é incomparável, até mesmo, né? Supera o amor de uma mãe, que no meio de tantas aflições que nós podemos sentir, né? Diante da criação dos nossos filhos, do dia a dia, mas Deus já tinha pensado em tudo, né? Quando ele entregou seu filho naquela cruz, e ele sabia que ele era o sacrifício perfeito. E não existe nada no mundo, nem ninguém, por mais majestoso que fosse, que se compare a esse grande amor de Deus, tá? Tenham um bom dia, eu desejo um excelente dia para vocês, uma excelente semana, e que nós possamos ter esperança em Deus, gente. Foca os teus olhos em Deus, porque Ele sim é perfeito.